Olá! Você está pronto para ampliar ainda mais os seus conhecimentos sobre a programação neurolinguística? Sim? Então hoje vamos entender como o seu cérebro cria a sua realidade e o seu mapa. Mas calma aí que é só depois da nossa vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é João Vitor, sou professor de hipnose e PNL e hoje vamos prosseguir com o nosso curso de Introdução à Programação Neurolinguística. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, clica no sininho para saber sempre que um novo vídeo for lançado. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram e acesse o nosso site que está aqui na descrição para ter mais informações sobre o nosso trabalho. Bom, essa é a 10ª aula desse nosso curso e hoje vamos aprender ainda mais sobre a PNL, falando sobre os mapas e filtros mentais. Nas outras aulas desse nosso curso, já falamos rapidamente sobre os nossos mapas. A gente viu que o mapa não é o território, ou seja, que os nossos mapas não representam a realidade em si, que são, na verdade, uma interpretação personalíssima que cada um faz da realidade externa. Ou seja, o nosso mapa é como se fosse um CPF. Cada um tem o seu e nunca vamos encontrar um igual ao outro. Pode até ser parecido, ter algumas sequências de números iguais, mas sempre haverá alguma diferença. Vimos também que captamos as informações do mundo externo a todo momento através dos nossos sentidos e que essas informações, que estão sendo captadas por nós, vão ser processadas pelos nossos sistemas representacionais. Até aí tudo bem? Eu tenho certeza que vocês já entenderam tudo isso, que está tudo ok para vocês até aqui. Mas o que acontece depois disso? O que vai acontecer na nossa mente? O que vai acontecer com essas informações até fazerem ou não parte do nosso mapa? Ou seja, até comporem ou não a nossa realidade interna. Antes de tudo, é importante vocês conhecerem um trabalho de um psicólogo americano chamado George Miller, lá em 1956, que ele intitulou de O Número Mágico 7, mais ou menos 2. Nesse trabalho ele mostrou o quê? Que a mente humana ela tem uma capacidade limitada de processar informações de forma simultânea. Ou seja, a nossa consciência ela limita-se a cerca de 7, mais ou menos 2 segmentos de informação. Ou seja, nós somos capazes de armazenar, ao mesmo tempo, de forma consciente, de 5 a 9 segmentos de informação. Esses segmentos eles não têm um tamanho pré-definido, pode ser um dígito, uma palavra ou até uma ação completa. Se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que a gente decora várias coisas do nosso dia a dia, não de forma isolada, mas sim criando segmentos maiores. Isso, na verdade, amplia a nossa capacidade de armazenamento, de gravar as coisas. Então, por exemplo, pensa no CPF. A gente não fala 1, 0, 7, 2 e assim por diante. A gente fala, na verdade, como? 107, 232. Ou seja, a gente transforma na nossa mente aqueles 11 segmentos de informação, aqueles 11 numerozinhos, em apenas 4. A mesma coisa acontece com um telefone ou o número da nossa identidade. Eu tenho certeza que todos vocês, alguma vez, já estavam falando do CPF ou o número da identidade e alguém interrompeu. E naquele momento você não consegue continuar daquele ponto onde você foi interrompido. Você precisa voltar lá para o início e falar toda aquela sequência de uma vez só. Por que isso? Porque na realidade, quando você decorou aquela informação, você justamente decorou através de vários segmentos de informação, compilado todos aqueles números em apenas 4 segmentos de informação ou menos até. Então é justamente essa limitação que faz a gente decorar dessa forma e quando a gente vai falar, a gente tem que falar também dessa forma. Bom, e se a gente tem essa limitação, o que o nosso cérebro faz? Ele possui mecanismos justamente para ampliar essa nossa percepção. Conscientemente, temos esse limite de segmentos. Então, um dos mecanismos que o nosso cérebro utiliza é omitir, distorcer ou generalizar determinadas informações de forma justamente a ampliar essa nossa capacidade de armazenamento de dados. Mais para frente, nós vamos entender o que vem a ser essa omissão, distorção e generalização. Mas agora eu quero apenas que vocês saibam que existe justamente para que nossa mente consiga dar conta da quantidade de informações que existem à nossa volta. E que esses 3 processos vão acontecer através justamente da ação dos nossos filtros mentais. Bom, você sabendo disso agora, a gente pode prosseguir. A partir do momento que essas informações chegam até nós, elas vão começar a passar por alguns filtros mentais, até chegarem ou não a fazerem efetivamente parte da nossa representação interna, dessa realidade externa que está sendo apresentada para a gente. O primeiro filtro pelo qual as informações vão passar são os chamados filtros neurológicos. E o que é isso? Os filtros neurológicos ocorrem justamente pelas próprias limitações que os nossos 5 sentidos possuem. Então, por exemplo, os nossos olhos,
eles não são capazes de ver o que uma câmera de sensor de calor consegue, ou então o que um microscópio consegue. Da mesma forma que os nossos ouvidos não conseguem captar diversos sons do ambiente, assim como em relação ao nosso olfato. Será que a gente consegue, por exemplo, sentir o cheiro de uma colher de açúcar numa piscina olímpica? Os cachorros, por sua vez, conseguem. Então, a gente não consegue justamente pela nossa limitação. Esses são justamente os nossos filtros neurológicos. Aquilo que já for bloqueado nesse primeiro filtro, ou seja, aquilo que os nossos sentidos não conseguirem captar, nem vai prosseguir para a nossa mente, concordam? Bom, vamos supor então que a informação conseguiu passar por esses filtros neurológicos e vai prosseguir. Na sequência, ela vai chegar nos nossos filtros sociais. Esses filtros sociais envolvem a linguagem e os costumes da sociedade em que a gente vive. Ou seja, você vai perceber a realidade de acordo com a linguagem e costumes do lugar que você está inserido. Então, por exemplo, se você está no Brasil e eu faço sinal de joia para você, é um tipo de linguagem não verbal, correto? O que você vai entender? Qual será a percepção daquela realidade que você terá? Que tudo está bem, que eu estou dando um sinal de positivo. Mas se eu fizer exatamente o mesmo sinal em outros países, a percepção daquela realidade será completamente diferente, porque aquela linguagem que eu utilizei possui outros sentidos em outros lugares. Outro exemplo de como a linguagem pode influenciar a percepção da realidade em conversas pelo WhatsApp, por exemplo. Com certeza você alguma vez já escreveu algo para alguém e depois leu e pensou, nossa, será que aquela pessoa vai entender que eu realmente estou brincando? E aí o que você faz? Coloca isso aqui, não é verdade? Ou seja, você escreveu a mesma coisa que a outra pessoa ia ler, a mesma linguagem, mas dependendo da forma que a outra pessoa encarasse aquilo, podia ter uma percepção daquela realidade completamente diferente da sua. Bom, agora vamos falar em relação aos costumes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o costume de pedir ketchup quando a gente compra pizza, concorda? A pessoa que está ali vendendo a pizza para você vai entender aquela realidade de uma forma super normal, você pedindo ketchup ao comprar uma pizza. Ou seja, a percepção da realidade que o vendedor vai ter será algo completamente normal. Agora, pensem se você fizer isso, exatamente a mesma coisa, a mesma realidade na Itália. Com certeza o vendedor ficará bastante ofendido, porque ele vai achar que você está falando que a pizza dele não tem sabor. Ou seja, uma mesma realidade, tendo uma percepção completamente diferente, justamente em razão do costume daquele local. Bom, então se as informações conseguirem passar pelos filtros neurológicos, aqueles provenientes das limitações dos nossos sentidos, depois pelos filtros sociais, eles vão chegar finalmente nos últimos filtros, que são aqueles filtros, digamos assim, mais criteriosos, aqueles filtros que são realmente inerentes da pessoa, as características pessoais daquele indivíduo, que são os nossos filtros individuais. Mas para que a nossa aula não fique muito extensa, eu vou deixar esse assunto para a próxima aula. Então entendemos os filtros neurológicos, entendemos os filtros sociais e na próxima aula vamos entender os filtros individuais, entender qual o caminho que a informação vai correr efetivamente até chegar a compor ou não a nossa realidade interna. Bom, então por hoje é só. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do conteúdo, deixem o like. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários, continuem ligados aqui no canal. Não esqueça de acessar nosso site, nos seguir nas nossas redes sociais e não perca na próxima aula a continuidade desse assunto tão interessante que são os filtros mentais. Um grande abraço a todos e valeu!